gente, tudo bem com vocês? Gente, eu quero contar hoje nesse vídeo, como vocês viram aí pelo título, né? Como foi o parto do Matheus. Eu já contei aqui no canal como foi o do Samuel, e não seria diferente, né? Vou contar também como foi esse dia, né? Seguinte, a previsão, né, desde que eu engravidei, a previsão de parto, né, da data de parto dele, era dia 2 de julho de 2022. Exatamente nas 40 semanas, né? Então, eu já tinha falado aqui no canal também que eu já estava sentindo algumas dores, que já estava em trabalho de parto, eu diria. E eu não sei se eu cheguei a comentar aqui, eu acho que eu não cheguei a falar. Mas na semana que ele nasceu, na quarta-feira, ele nasceu no sábado. Na quarta, eu já estava com bastante dor, há algum tempo já, e não tinha ido consultar. Tava adiando. Só que aí eu resolvi ir no consultar para ver se já estava dilatando, né? Se já tinha alguma coisa de dilatação. Por quê? Porque na experiência que eu tive com o parto do Samuel, eu já estava dilatando e não sabia, né? Eu não estava sentindo dor, aquelas dores horríveis, sabe? E no caso do Samuel, eu já estava com 6 de dilatação quando eu fui consultar. Do Matheus, eu fui, fizeram cardiotoco também nele, graças a Deus tudo bem. E também fizeram um exame de toque, fizeram aquelas perguntas básicas, o que eu tava sentindo e tal. E quando fizeram o exame de toque, viram que eu já estava com 5 centímetros de dilatação, já. Tá explicado o porquê de tanta dor, né? Porque eu trabalhava normal, subia e descia a escada aqui normal, não atrapalhava em nada. E a médica que me atendeu optou por me mandar para casa, porque ela disse que o trabalho de parto, né, a dilatação e tudo, estava evoluindo bem e não tinha necessidade de me internar para induzir, que nem foi de Samuel. Então me mandou para casa e quando as dores apertassem, que eu voltasse lá. Foi o que aconteceu. De sexta para sábado, né, quando virou a meia-noite, foi quando começou realmente as contrações mais fortes. Eu tava dormindo e me acordei com essas dores. E aí eu resolvi então monitorar. Eu baixei um aplicativo para controlar, para ver de quanto tempo estava vindo as contrações, quanto tempo estava durando cada contração, para eu ter uma base se era trabalho de parto mesmo ou não. Baixei o aplicativo e vi que estava de 15 em 15 minutos, né? Já fiquei com o olho de olho aberto, ligado. E aí eu fui controlando, cada vez que vinha, eu botava e estava de 15 em 15 minutos. Só que as contrações estavam durando 1 minuto e pouco, 2. E o normal, pelo que me disseram, era 40 segundos, então eu tava achando estranho isso, né? Tá durando muito tempo. Mas mesmo assim não fiz nada, tipo, eu segui a madrugada acordada, com dor, não conseguia dormir. E num determinado momento eu fui pro banho, né? Fui tomar um banho bem quente e no banho eu peguei e comentei, né? E falei assim, orando, né? Ai, Senhor, eu tô tão na dúvida se é mesmo trabalho de parto ou não. Se for um trabalho de parto, que venha a próxima contração em 15 minutos. Saí do banho, começou mais uma contração. E aí fui marcar ali o horário para ver quanto tempo, 15 minutos. E mesmo assim, né, já era motivo de eu ligar e ir pro hospital, mas a boca aberta que não foi, tá? Detalhe, como era de sexta para sábado, o Jonas tinha trabalhado à noite, né? Chegou 2 horas da manhã e tava dormindo. Eu não quis acordar ele. Aí eu fui seguindo toda a madrugada com dor, controlando as contrações, e chegou um determinado momento que as contrações estavam de 6 em 6 minutos, mais ou menos. E mesmo assim, não fui pro hospital. Eu só resolvi ir pro hospital mesmo, quando numa dessas contrações a bolsa estourou.
Aí saiu um pouco de água, não saiu muito. E saiu junto um pouco de sangue. Aí eu me desesperei, aí vim aqui, acordei o Jonas. Coitado apavorado, né? Tipo, acordou com a notícia, não sabia muito o que fazer, a gente estava meio perdido ainda. E a gente começou a procurar pessoas que pudessem me levar até o hospital. A gente ligou para as pessoas que a gente tinha combinado que nos levariam. Estavam dormindo, porque era às 6 horas da manhã, e não conseguimos contato com eles. Tentamos ligar para minha irmã, que se ofereceu também, estava dormindo também. Aí, por um acaso de Deus, a minha comadre, a madrinha do Samuel, mandou mensagem no WhatsApp respondendo uma coisa que ela tinha falado antes. Aí eu aproveitei e pedi para ela ajuda, né? E ela prontamente, na hora ali, pegou o bebezinho dela de 1 ano, botou no carro e veio. E aí o Jonas foi comigo até lá a portaria para levar as bolsas, porque eu já tinha deixado tudo pronto. E nisso o Samuel dormindo. Aí eu peguei e fiquei esperando ela lá embaixo. Aí o Jonas foi lá, levou as bolsas comigo e voltou pra cá pra cuidar do Samuel. Então, nesse parto foi mais difícil, vamos dizer assim, porque eu não tinha ele, né? Eu não ia ter ele do meu lado, que nem foi do Samuel. Porque o Samuel não fica com qualquer pessoa. Ele é muito agarrado com a gente, então praticamente com ninguém ele fica. Então o Jonas tinha que ficar com ele. Aí ela me levou pro hospital e ela não podia ficar comigo todo o tempo. Uma porque ela tava com um filho dela, né, de 1 ano. E outra porque o marido dela ia trabalhar e ela tinha que cuidar dos outros filhos dela. E aí ela voltou pra casa, ficou um pouco comigo lá até meu pai chegar com a esposa dele. Depois ela foi pra casa. E nisso eu cheguei bem na hora da troca do plantão, que era 7 horas. E vocês devem imaginar como é essa função de troca de plantão, né? É uma demora. A própria recepcionista lá disse, olha, vai demorar, porque troca de plantão é muito complicado. E eu gemendo, gente, de dor, gemendo. Eu sou muito, muito tímida. Só que eu tava tão forte que eu gemia alto. Eu não conseguia me controlar, sabe, quando vinha a contração. Quem já teve parto normal ou quem já sentiu contração sabe como é complicado, como é dolorido. E eu apavorada lá, sentada, esperando eles resolverem me atender com dor, gemendo. Todo mundo que passava ficava me cuidando. Aí resolveram me atender, me chamaram para triagem. Só que eu já fui caminhando com muita dificuldade. Tinham que ver os sinais vitais, mas não conseguiram, porque eu não conseguia parar quieta, né? Não tinha como ver, eu tava muito agitada. Aí pegaram uma cadeira de rodas, me botaram na cadeira de rodas para levar para a sala de avaliação lá. Normalmente, nessa sala de avaliação, o que eles fazem? Tu tira a parte de baixo, calcinha, e pega um avental, uma coisa que tu bota para se tapar. E aí tu te deita na maca, abre as pernas e eles fazem o exame lá, de toque. Só que no meu caso, eu cheguei parindo já, que não deu tempo de nada. Eu simplesmente me pelei toda, tirei tudo, parte de cima, parte de baixo, tudo, 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 tudo. E aí tinha um estudante lá junto, um rapaz, e eu não tava nem aí. Eu tava com tanta dor que eu peguei, me pelei, deitei, abri as pernas. E aí elas foram fazer o exame de toque, já estava com 9 de dilatação, 9 centímetros. Literalmente parindo já. Aí elas falaram, não, vamos direto pra sala de parto. E aí fomos pra sala de parto, que antes era só de pré-parto. Ai, meu cabelo. E aí eu fiquei lá, e lá começou a função. Já começou a vir um monte de gente pra volta, um monte de estudante. Acho que tinha umas 10 pessoas ou mais na volta. Tudo assim, ocupando toda a sala, assim. Onde eu olhava tinha gente. Estudante tudo na volta. E aí veio as médicas me auxiliar, e aí me diziam, olha, já tá tudo pronto, é só tu fazer as forças quando vier a contração. Quando faz força pra ele já começar a sair. Porque elas diziam, bom, 9 de dilatação, né? Elas diziam que já estavam vendo a cabecinha dele. Gente, eu não lembro se no parto de Samuel, não, no relato de parto eu contei isso.
mas eu tenho uma dificuldade, e isso eu já percebi, eu já confirmei que é de família. Eu tenho uma dificuldade em fazer força lá embaixo, né? A força certa, a força de cocô. Dilatei tudo, mas na hora que vinha a contração, que tinha que fazer força, dessa vez eu fiz a força certa, né? Na do Samuel eu fiz a força tudo errado. E aí, mesmo eu fazendo a força de cocô, mesmo fazendo a força, parecia que nada acontecia, parecia que não tinha se mexido nada. E só que elas foram muito, como é que eu vou dizer? Foram muito atenciosas comigo, muito pacientes comigo. Elas me diziam, não, tá ótimo, tá ótimo. Quando vem outra contração, tu faz bastante força até o final. E aí, só que eu tava com dificuldade. Eu não conseguia, eu fazia força. E como eu disse, parecia que nada acontecia, parecia que não adiantava nada. Aí eu pedi ajuda pra elas. Eles pensavam, vocês podem me ajudar, então quando vier a contração, vocês peguem. Vou tentar ver se eu consigo mostrar. Eu ficava com a perna aberta assim, né? E aí elas pegavam uma de cada lado, né? Uma em cada perna das médicas. Quando vinha a contração, elas empurravam contra a minha barriga, assim, sabe? E eu me segurei nos ferrinhos que tinha do lado e fazia força, e elas empurrando a minha perna e tentando de tudo que é jeito, e tava difícil. Ficamos nessa função 2 horas e pouco. E aí elas me explicaram, as contrações não estão durando muito. Tu não tá conseguindo fazer força suficiente nas contrações, né? Elas me sugeriram botar o sorinho aquele da ocitocina, acho que é. Eu ainda mexi com elas, ai, esse sorinho do diabo. Porque na gravidez, no parto de Samuel, eles botaram, eles induziram. E, nossa, que negócio bem horrível. Samuel. Aí eles botaram para que as contrações durassem mais tempo, né? E eu conseguisse fazer mais força. Então eu tive que botar, eu não tinha muita opção, eu queria que saísse logo e que aquelas dores acabassem. Aí botaram, começou as contrações praticamente instantâneas, as contrações mais longas, e eu fazia força. Fazia e parava, depois fazia de novo, sabe? Foi difícil, gente, foi difícil, porque eu achei que eu não ia conseguir. Tanto que eu tava nervosa e eu dizia pra elas, acho que eu não vou conseguir, acho que eu não vou conseguir. E elas muito pacientes, elas, não, tu vai conseguir sim, tu consegue, faz força, a gente tá aqui pra te ajudar, vamos lá. E aí cada vez que vinha uma contração, eu pedia ajuda delas pra empurrar a perna, né, em direção à barriga, pra ficar mais fácil. E eu não sei, gente, fiz força, fiz o que eu pude, acho que Deus botou a mão e ele saiu. Ele nasceu com 3,820 kg e 50 centímetros, né? E já quando ele saiu, já botaram ele no meu peito, assim, né? Aquele canguru que eles falam. E ali ele ficou. Ele dava umas resmungadinhas, umas choradinhas. E ficou. E eu não tinha noção que ele tinha nascido tão grande. E na hora que ele saiu, eu não tive noção de nada, né? De o que estava acontecendo lá embaixo. Depois que elas me disseram que eu tive laceração, que rasgou o negócio. E aí eles tiveram que me dar ponto, como foi no do Samuel também. Mas numa forma geral, foi mais tranquilo. Foi menos demorado, né? Durou menos tempo, porque eu tava fazendo a força certa, vamos dizer assim. Porque eu já cheguei lá com 9 de dilatação e não sei, foi Deus, porque chega um momento que a gente já não tem mais força. Tá, gente? Mas foi um momento mais um momento para guardar na memória, mais uma recordação linda de se ter. Eu só consegui tirar foto dele mesmo quando ele estava no berçário já, porque ainda fiquei um tempo lá. Elas ficaram um bom tempo dando ponto em mim. E ele no meu colo, assim, no meu peito. Aí depois que elas terminaram, eu me sentei e ele foi pro peito para tentar mamar. E depois levaram ele
E eu fui, elas foram também muito gente boa, me deixaram ficar ali com ele um pouco. E aí depois levaram ele pro quarto. Eu fui primeiro, depois ele foi. E é isso, gente. Esse foi o parto do menino Matheus, do meu caçula. E espero que encerre a fábrica. Que sono. Tá, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça então de deixar o like, de se inscrever aqui no canal. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau.